Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito. Hoje, dia 30 de novembro, ainda aguardamos os votos dos ministros restantes. Temos ali Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça, Cássio Nunes, Carmen Lúcia e Luiz Fux para que possam depositar os seus votos ali no ambiente virtual. Acredita-se que a ministra Carmen Lúcia vote de forma favorável na revisão, como falado e refalado em outros vídeos. Eu tinha uma expectativa com relação ao ministro Nunes Marques, mas ontem, revisitando o seu voto no julgamento de mérito da revisão da vida toda, eu vi que ele tratou especificamente do artigo 97, alegando que o INSS, acolhendo a tese do INSS de que o STJ havia violado a reserva de plenário. Então, se caminhar no sentido da tese do voto do ministro Cristiano Zanin, é bem possível que ele siga essa divergência. Também olhei o voto do ministro Luiz Fux e ele também seguiu nesse sentido, expressamente no seu voto, arguindo a questão da violação à reserva de plenário. Então nós temos aí dois votos muito temerosos nesse momento agora do julgamento dos embargos de declaração, caso eles não afastem essa tese e o ministro Alexandre de Moraes não diga, não delimite, não coloque parâmetros conforme as questões de ordem levantadas, seja pelo IEPREV ou pela doutora Gisele, que é a patrona, é a advogada deste processo principal da revisão da vida toda. Enfim, mas teve uma outra situação, eu acabei revisitando o voto do ministro Gilmar Mendes e, para minha surpresa, em que pese ele tenha sido desfavorável ao mérito da revisão da vida toda, ele em momento algum, e o seu voto era extenso, em momento algum trouxe a questão da violação à reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. Então, se ele não trouxe isso, significa que, se ele for acompanhar os embargos de declaração, ele não vai acompanhar o ministro Cristiano Zanin, porque ele não foi adepto a essa violação à reserva do plenário do STJ, pelo menos no seu voto ele não trouxe. Então, nós temos aqui ministro Nunes Marques e ministro Luiz Fux dizendo que houve uma violação à reserva de plenário. O ministro Gilmar Mendes se quedou silente, como nós dizemos no direito, ficou silente, não se manifestou quanto a esse ponto. O ministro Dias Toffoli também acompanhou num voto brevíssimo, não fez referência tanto ao artigo 97 quanto à ausência da violação da reserva do plenário. Então ele foi um voto bem misterioso, podemos assim dizer. E os demais ministros, salvo engano, outro voto que eu vi, Gilmar Mendes, Dias Toffoli também foi o voto brevíssimo que eu acabei de falar para vocês. Aí os outros simplesmente acompanharam, não trouxeram nenhum voto ali de forma expressa, e eu peço desculpa aí pelo barulho dos caminhões que decidiram passar exatamente neste momento. Eu também não posso exigir, eu estou fazendo o vídeo gravado aqui do lado de fora, né, externo, mas eu acho que acaba chamando a atenção com um fundo mais, uma paisagem melhor aqui ao fundo do que apenas uma tela em branco, uma parede em branco gravando esse vídeo. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, apesar desses percalços que nós estamos sofrendo com a revisão da vida toda, essas incertezas, mas sempre com uma esperança de sairmos vitoriosos, é referente ao julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade que discutia a PEC do calote. Por que é importante para aqueles que estão aguardando a revisão da vida toda que esse julgamento se dê de forma favorável, e é assim que está caminhando, apenas faltando o julgamento do ministro Nunes Marques, tendo em vista que o André Mendonça já devolveu o seu pedido de vista. Por que é importante? Porque, referente aos retroativos, a maioria das ações de revisão da vida toda serão pagas a título de precatórios. Então, está ligado diretamente a essa ação.
O que se discutia, o que se falava com a PEC dos precatórios? Então era estipulado um teto máximo para pagamento. Esse teto, salvo engano, e o Dr. Giovanni bem trouxe no seu vídeo, era na ordem de 30 bilhões, seguindo um teto estipulado lá em 2017. Veja, nós estamos em 2023, 2022. Colocar um teto que era embasado, que era utilizado lá em 2017, não faz o menor sentido. Então nós tivemos um teto de 30 bilhões. Mas hoje, os precatórios estão na ordem de 140 bilhões. 140 bilhões, aproximadamente. Isso acabaria se tornando uma bola de neve, tendo em vista o empilhamento dos precatórios pendentes de serem pagos. Para que vocês entendam, nós temos classificações de precatórios. Nós temos os precatórios prioritários, aqueles destinados às pessoas idosas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Então esses têm o direito à os precatórios de forma prioritária. Depois nós temos os precatórios alimentares, abaixo de 180 salários mínimos, os precatórios alimentares acima de 180 salários mínimos e, por último, nós temos os precatórios comuns. Então, essa é a classificação dos precatórios. Lembrando que aqueles que vão receber acima de 60 salários mínimos receberão na forma de RPV. RPV é uma forma mais rápida, requisição de pequeno pagamento é uma forma mais rápida e normalmente depois de toda a conclusão do processo, em 60 dias é efetuado o pagamento desses valores, aproximadamente. Já os precatórios têm uma diferença, E ali havia uma previsão nessa PEC do calote, dos super precatórios, tendo um prazo estipulado de até 10 anos para realizar o pagamento. Mas, doutor, o meu precatório se insere naqueles prioritários, quer dizer, então que eu vou receber de forma rápida. Não, porque veja, a grande maioria dos precatórios prioritários são contra o INSS e praticamente todos os autores estão acima de 60 anos. Então vejam, a PEC do calote era horrível para o efetivo pagamento dos valores. O cachorro está bravo aqui, com os ministros que ainda não votaram na revisão da vida toda. Vocês podem ver ele aqui no cantinho, tá nervoso, ele pode morder qualquer pessoa porque ele está raivoso com relação a esse momento que nós estamos vivendo de tensão no julgamento da revisão da vida toda. Ele está muito bravo. Então, ministros, por gentileza, depositem os seus votos ali, nada de pedir vista, nada de pedir destaque e votar de forma favorável à revisão da vida toda. Voltando aqui, então foi importante esse julgamento que declarou inconstitucional a PEC do calote, que era a emenda à Constituição 114, se não me falha a memória. Então nós tivemos essa vitória. Agora só nos resta aguardar de fato a finalização da revisão da vida toda, para que seja afastado de vez essa discussão sobre a violação à reserva de plenário e apenas se discuta ali se vai ou não ter a modulação. E esperamos que o voto da ministra Rosa Weber com relação à modulação é o mais benéfico de todos, porque estipula lá o pagamento a partir de dezembro de 2019, né? E se nós considerarmos, é bem melhor do que o pagamento a partir do julgamento do STF, que se deu em abril de 2023. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, seja qual for. Não esqueça de ativar o seu sininho. Daqui a pouco eu posso vir aqui e postar um vídeo de última hora falando sobre algum voto da revisão da vida toda aí. Nos veremos no próximo vídeo. Até mais!